Oi, Álvaro, tudo bem? Oi, Phil. Tranquilo. Vamos falar de linfoma difuso de grandes células B. Vamos lá. Queria um pouco da tua experiência, tuas perspectivas, de uns estudos aí que a gente tem visto aparecer na literatura, esse ano, primariamente, mas tem um estudo que vai ser de um ano anterior, eu vou explicar por que que a gente escolheu. Então, eu queria começar com o primeiro estudo aqui, que é o estudo que fala agora sobre terapia celular. Então, a gente tem tantos bem específicos como os CAR-T estão entrando aqui no cenário de importância aqui no Brasil. Esse, em particular, não tem no Brasil, que é o Lysocell, que é o Jeremy Abrams, que inclusive veio para o Brasil já duas vezes para o Sintoma, ele adora o Aham. evento. Ele é o primeiro autor aqui. Esse é o estudo que saiu na Blood, o estudo Transcend. A gente conhece o estudo, a gente já viu vários reportes, conversamos com pessoas que participaram do estudo, inclusive o Jeremy, que já teve a oportunidade de falar com a gente em primeira mão. Mas é um estudo grande é um segmento mais longo, né? Eu acho que aqui eles estão indo até 2 anos. With a two-year follow-up, Lysocell, altas taxas de resposta, remissões duráveis, né? No linfoma difuso, RR, e um CAR-T seguro. Então, eu vou passar para o dado do slide, do dado, né? E eu queria que você comentasse um pouco, então, sobre o Lysocell, nesse segmento maior de 2 anos. Aqui, só para a gente deixar todo mundo na mesma resposta, desculpa, na mesma linha, aqui a gente está falando em respostas continuadas em 2 anos, aqui a gente está falando em PFS, sobrevida livre de progressão, e aqui OS, Overall Survival, né? Então, aqui a duração de resposta dos pacientes que atingiram a resposta completa, ou não atingiram, né, o parcial, PFS e OS. O que que essas curvas te dizem? Então, o Lysocell é um CAR-T que realmente tem taxa de resposta bastante compatível com o Axi-cell, com o Axi-Captogene, que são os dois principais produtos que hoje se utiliza nos Estados Unidos para o tratamento de linfoma difuso recidivado. O que você vê do Lysocell comparado com o Axi-cell, é que enquanto as taxas de resposta são bastante compatíveis, a toxicidade é, é melhor, é uma droga mais bem, não é uma droga, na verdade, é um produto mais Eles, bem eles falam que é tolerado. droga, né? Então não é uma droga, né? É um produto. É, Então, mas realmente a taxa de neurotoxicidade é bem mais baixa que o Axicel, por exemplo. E realmente uma taxa de CRS, Cytokine Release Syndrome, também é um pouco inferior. Então, é uma droga que tem atividade muito importante, tem resposta excelente. Uma das limitações nos Estados Unidos é que o acesso é um pouquinho menor que o Axicel. E então por isso quê? acaba tendo um pouco de produção. Então melhorou Ah, tá. bastante, mas ainda você tem que pedir um slot, tem que planejar. Mas então é uma droga, é um produto que Terapia celular. é um produto que você acaba tendo tem um pouco mais de cuidado quando a gente vai selecionar, porque a gente tem que ver paciente que talvez possa esperar um pouquinho mais para receber o tratamento. Entendi. Mas o que Porque você vê o vento vem, né, nessa. é maior que você está falando. O vento vem um pouco mais longo, então pode chegar até 1, 2 semanas mais aqui nos Estados Unidos, o que é bastante. Tá melhor, acho que agora tá chegando uns 20 e poucos dias, o Accessel ainda é um pouquinho menos, então, mas realmente é uma das limitações nos Estados Unidos. Mas é excelente tolerabilidade, excelente resposta, que você pode ver nos gráficos. E é aquela velha história do Resposta CAR-T. completa aqui, né? Se não tem resposta completa, esquece. Então você Já. pode ver que é aquela curva como Sim, se não tem resposta aqui completa, a embaixo, né? expectativa é que vai progredir nos próximos 1, 2 meses. Isso. E você vê que a sobrevida. Hã? É engraçado, né, que os primeiros, sei lá, 2 meses, né? Aqui já começa a recidivar logo no comecinho, né? Aqui Você pode logo. ver, ó, você vê a pontinha do roxinho ali é o É, D30. É o D30. Se o é, cara não, se o cara não respondeu o D30, bum, né? Já o negócio começa. desmonta. E a gente vê aqui também no PFS, né? Isso Aqui, non-responder, então em mediante vermelho, progressão em 2 meses. é, Então, é, e você vê, acaba vendo a sobrevida global. O paciente que não tem resposta completa ao CAR-T, sobrevida global menos de 6 meses. é,
Óbvio que despenca. hoje, no contexto atual, talvez É, você que vai fazer bem específico, não sei o que, você vai alguma conseguir coisa, resgatar. tal, então É, as coisas. provavelmente não tinha para esses pacientes aqui, né? Não, na época do Transcend realmente era, é, era o CAR-T era curioso. então Porque agora o realmente paciente você recidiva vê. pós-CAR-T, você ainda consegue resgatar, Mas exceto com mas isso específico. te mostra que paciente com recidivo, paciente que não responde a CAR-T, coloca, O, deixa tudo preparado, porque se não tiver com resposta no dia 30, eu falo com bastante com experiência. Se eu não espero aprofundar a resposta, porque eu nunca vi. Se não tem resposta no dia 30, esqueça. E entendi. eu já começo Que são esses a pacientes aqui, né? encaminhar. Os que tiverem em laranja, né? Quer dizer, eles responderam. Quer dizer, Muito ó, aqui provavelmente nessa vai super PFS. bem. Uhum. É, E aquela história, se é, você passou dos 3 meses e tá bem, são poucas recidivas. Você vê que tem essa curva drástica dos 3 ao 6, até sim. do D30 ao D90. E daí o slope começa a alinhar um pouquinho do 90 até os seis Isso, aqui, né? meses, Aqui, né, que você está falando, aí né? no Cai aqui. pouquinho até os 12 meses, depois o 12 quase que esquece. 12 aqui praticamente quase ninguém, né? Talvez É bem uma pouquinho. São pessoa, bem, duas, três, são poucos. é. De vários, 136, né? Se você olhar aqui. Então são poucos realmente que acabam, se eles passaram dos 6 a Você 12 vê ali, meses, passou do 80 nos você 12 está meses, num você vê grupo que é bom. bem pouquinho. É. Interessante. Vamos falar um pouco então do bispecífico que a gente Vamos tem, que é embora. o epcoritamab, que é um CD3, Isso. CD20. Esse é o T-cell engager, né? Ficaram conhecidos, que é aquele anticorpo que traz, né, o sistema imunológico próximo ao alvo CD20. Então, ele aproxima o CD3, que é expresso em linfócito T, do alvo CD20, que é expresso, obviamente, nos linfomas. Esse foi um estudo importante que colocou o bispecífico no mapa, foi publicado no JCO, está aqui para referência, são vários pacientes, né, mais de 150, é subcutâneo, né, a gente vê aí, e tem aquele esquema de dose que vai aumentando devagarinho, antes de receber a dose full, até para questões de evitar aí a CRS, né, síndrome de liberação de citoquinas e neurotoxicidade. Fala um pouquinho da tua impressão dessas curvas e da tua experiência. Então, o Epcor é um dos biespecíficos que são aprovados nos Estados Unidos para tratamento de linfoma difuso recidivado. A aprovação é com pelo menos 2 linhas de tratamento. As duas principais drogas é o epcoritamab e o glofitamab. Eles foram avaliados mais ou menos no... O Glufit a gente não tem no Brasil ainda, o Epcoritamab já Tá, tem. Para tá, difuso, né? então, isso. O Epcor é Quer dizer, subcutâneo. a gente tem estudo clínico não Aham. comercialmente disponível. Então a gente tem feito o Epcoritamab e o Glufit tem estudo clínico para folicular, enfim, para outras coisas, mas aprovado no Brasil só o Epcor para difuso. Mas fala aí. Então, os dois são aprovados mais ou menos no mesmo contexto, pacientes com doença recidivada com mais 2 linhas de tratamento. O schedule é bastante diferente. É uma das coisas que pega no epcoritamab é que no começo do tratamento as infusões são semanais, o que É, complica um pouquinho, comparado com o glofitamab, que tem 3 infusões semanais, depois acaba a cada 3 semanas, é mais simples. As taxas de resposta são bastante similares. Nesse estudo você vê que existia a população de pacientes tratados pós-CAR-T, eu acho que era meio que 40% dos pacientes, sim, e você via resposta mesmo em pacientes pós-CAR-T. Então, realmente, essas drogas têm atividade muito importante, mesmo em pacientes altamente refratários, primariamente refratário, recidiva pós-CAR-T. E o interessante é que eles apresentam uma toxicidade similar ao CAR-T, então, mesma questão de neurotoxicidade, CRS, porém, muito menor. Ah, essas drogas são dadas principalmente no contexto ambulatorial. O risco maior de CRS acontece na primeira. Você falou a questão do escalonamento de a dose, dose existe o completa, né? escalonamento, A existe o primeira dose escalonamento para completa. abaixar, e geralmente, se você vai ter CRS, acontece com mais frequência na primeira dose completa, e você acaba admitindo os pacientes antes dessa dose completa. Internando, né? Por um dia, dois. Admite por um dia, não, um Um dia é dia. suficiente. Na Sim. verdade, é menos de 24 horas. Administrativo. Eles são observados depois da infusão por menos de 24 horas. E
uma coisa importante do epcoritamab é que, como ela é subcutânea, o PK, o ponto Farmacocinética. o pico da concentração da droga é um pouco mais tardio. Então, uma das maneiras de você diminuir o risco de CRS depois da injeção subcutânea é que você precisa dar corticosteroides semanais nas primeiras semanas. E essas doses de corticoides são relativamente altas por 4 dias. Então, é uma coisa que acaba também, a gente falou um pouquinho na outra aula que a gente falou, ou na outra discussão, na verdade, a gente falou um Uhum. pouquinho da questão de esteroide com loncastuximab, é algo que também pega um pouquinho com o Epcor, é a questão dos esteroides como prevenção de CRS. Mas E você faz o corticoide antes da aplicação do específico, desde o comecinho? você faz a primeira dose antes da infusão e ele faz por 4 dias mais. O que você pode fazer para que acaba fazendo menos com o Epcor, porque você já recebe 4 dias, uma coisa que a gente faz com o Glofi, por exemplo, é dar um pouquinho de esteroides um ou 2 dias antes. Mas porque o Glofi tem uma taxa de CRS um pouco mais alta que o epcoritamab. Porém, as duas são bem mais baixas que CAR-T, por exemplo. Então, Ah, nesse estudo, é. é o estudo Ah, inicial. uhum. Quero que esse paper é de um segmento bastante pequeno, acho que era eram 6 meses, 8 meses, não sei, nesse paper, se eu me recordo. Mas o que a gente vê hoje com um segmento mais longo é que os pacientes que têm resposta completa, as respostas acontecem rapidamente e são bastante se mantém por bastante tempo. E porque aí vem uma outra questão importante que a gente agora vai começar a ver com as drogas que são dadas na parte comercial, não dos estudos. Porque o epcoritamab é dado indefinidamente, Por indefinitivamente, tempo, até progressão, até enquanto o progressão. Glof é dado por 12 ciclos. Então, a questão que existe realmente é se é necessário realmente você manter essa droga indefinidamente. Porque Agora, o você sabe que corticoide é feito até quando? o corticóide é feito principalmente nas primeiras 4 semanas, o primeiro mês de tratamento. Depois já não precisa mais. Tá. Eu vou te dar um exemplo, mas eu vou te dar um exemplo como isso é bastante traiçoeiro. Eu estou tratando agora um paciente, na verdade, é um paciente que tinha uma probabilidade de resposta mais baixa. Era um senhor com um T-cell rich large B-cell lymphoma. 82 anos. Ele é dos Bahamas. E é um paciente internacional e que realmente doença recidivada. A gente não ofereceu CAR-T porque CAR-T praticamente não funciona para T-cell rich. E o problema dele era diabetes. Era não, é diabetes. E a gente escolheu Epcor com a ideia de que você tem esse schedule mais intensivo inicialmente, mas depois de um tempo fica uma droga fácil que a cada 4 semanas, não a cada 3 semanas igual o Glof. Então a gente fez a ideia para tentar, na hora que chegar no 4, ele ter que ir com menos frequência para Miami. E então a gente começou o tratamento outpatient, super bem a primeira semana, que é a dose baixa, a Ambulatorial, segunda né? semana dose baixa, Uhum. internou na Sim. terceira semana. Na hora que começou a terceira semana, a glicemia já estava nos 400. Por quê? Mas não teve CRS, foi super Por bem, a que gente falou, estava a vamos glicemia começar 400? pelos esteroides, os 4 dias de Ah, do esteroide semanal. corticoide. Tá bom. Aí, na quarta semana, a gente tentou reduzir a dose de esteroide. Daí ele mora em Júpiter, que é super longe de Miami, Eu então sei, é no norte. daí ele recebeu a dose outpatient, a gente tentou abaixar a dose de esteroide, teve febre, a gente achou que talvez não é nada, acabou sendo admitido no dia seguinte. Daí o povo no hospital mais comunitário não reconheceu que era um CRS. Acabou tratando só com Tilenol e tal, Hum. mas por ter abaixado a dose, teve um pouquinho mais de CRS meio depois. Então é complicado, mas é realmente algo que é Isso, o senhor factível a questão de aconteceu ter melhor quando? Em que controle. momento? Quantas semanas Na depois? verdade, aconteceu na semana 5. Putz, Ele lá na frente. lá na frente. Entendi. Depois da E terceira semana que a dose completa, né? é, Na então terceira semana. Interessante. Só tem que ficar de olho nesses pacientes, então, por mais que eles a gente estejam tem que ficar de olho, você tem que ficar ambulatoriais. de olho.
E aqui Então, tem um pessoal que responde, né? Você falou, né, que os não, respondedores pacientes que completos. respondem precocemente mantêm resposta. E aí É uma você tem feito, você tem acompanhado esses pacientes? A Você, gente, olha, você é um paciente que você pensa em CAR-T, o que é que, o nosso acon- próximo último trabalho. o que acaba acontecendo é que os pacientes com a droga comercial estão agora chegando nessa fase que a gente começa a pensar no que fazer. Entendi. Então, mas os pacientes que têm resposta bastante, a gente usa bastante epcoritamab, é uma droga que a gente tem bastante estudo, agora em primeira linha, estudo em combinação em doença Sim. recidivada. Então, a gente tem bastante mão com epcoritamab. Que aqui no Brasil está a terceira linha. Você tem Mas o pacientes que que está bons respondedores ao começando a longo termo? acontecer, o que está começando a acontecer é realmente os pacientes que tiveram resposta precoce super boa, Uhum. realmente se precisa manter. A gente está acabando parando lá pelo ciclo Vocês 8. fazem ctDNA circulante para ver se Não serve para tem. nada, não serve para Não? nada. Não, o que Porque é tem alguns comercialmente, estudos que. o que é o Fala. comercialmente disponível, que é clonoSEQ, realmente é subótimo para linfoma difuso. Os MRDs que realmente são mais sensíveis e realmente são reproduzíveis em linfoma difuso são CAPP-Seq, Phase-Seq, que não são disponíveis comercialmente. É, Então, o que você tem disponível comercialmente, que é o clonoSEQ, realmente não é sensível o suficiente para linfoma difuso, tem uma excelente sensibilidade para LLC, muito bom para linfoma do manto, mas para linfoma difuso não funciona muito bem. Então a gente não faz decisão de tratamento por MRD, faz decisão de tratamento por tempo de resposta e por PET scan. tá certo. E então, trazendo aqui para esse é uma meta-análise que é o último trabalho para discutir, que ele fala sobre aquela velha discussão, né, que já está ficando meio velha, né, do CAR-T versus bispecífico na terceira linha, uma meta-análise que basicamente tem vários dados desse estudo, eu não vou mostrar aqui, mas que relata um pouco do que a gente já meio que sabe, né, que o CAR-T ele tem uma resposta superior, uma eficácia superior, uma taxa de resposta completa mais alta, mais rápida, mas é mais tóxico do que o biespecífico, né? Então a gente vê mais toxicidade com o CAR-T do que com biespecíficos, apesar que pode ter essas alterações de CRS, né? Síndrome de liberação de citoquinas, neurotoxicidade, também com o biespecífico, mas menos. Né? E aí eles acabam meio que concluindo o que a gente acha meio que óbvio, mas eles colocam uma série de análises, colocam o forest plot, uma série de dados aí, concatenando vários estudos. Ah, mas como é que isso influencia a tua prática ou não influencia em nada? Eu acho que um dos problemas é que na minha prática eu tenho o luxo de ter os dois facilmente acessíveis. Hum, Então, eu acho que eu consigo cartear rapidamente, então eu tenho o luxo de poder realmente usar essas duas opções da melhor maneira possível. O que acaba acontecendo hoje em dia é que, com essa curva de aprendizado de CAR-T, não existe uma seleção muito melhor dos pacientes que vão para o CAR-T. Então, com a seleção dos pacientes, pacientes com melhor função de base, pacientes com doença não tão volumosa, realmente você vê, por mais que não seja a given, seja diretamente relacionada, você tem com mais frequência essas toxicidades em pacientes com doença bulky, tanto para bispecífico como para CAR-T. Mas o que acaba acontecendo é que realmente o CAR-T tem uma taxa de resposta um pouco mais alta, e é aquela história de ser um one and done, que eu acho que ainda é bastante válida. Então, eu acho que a gente até chegou a comentar no sintoma esse ano, Fio, se você lembra, uhum. e eu acho que o teu objetivo na doença recidivada deve ser tentar trazer o paciente para o CAR-T sempre, manter o CAR-T em mente, preferencialmente na linha mais precoce possível, mas entendendo das limitações de acesso. E É, que o que você não pode acabar fazendo é ficar nessa expectativa de cartinha e o paciente está explodindo na tua frente. E esse é o que acaba sendo o benefício do biespecífico, que obviamente provavelmente vai ter um acesso muito mais simples, muito mais generalizado, e que realmente você sabe que os pacientes que têm resposta muito boa, como a gente discutiu agora há pouco,
provavelmente tem um controle de doença quase tão bom, se não tão bom quanto o CAR-T. É, Então, eu acho que a ideia realmente é você tentar coordenar precocemente com um centro que tenha CAR-T, manter em mente com muito cuidado a questão do que expor os pacientes antes. Você vê nos dados do manto folicular, realmente os dados da bendamustina, por exemplo, que afeta é. diretamente a Eu ia mostrar saúde. esse estudo, né? Eu acabei não colocando aqui, mas a Benda realmente afeta Afeta, negativamente. afeta. Então, e não só a questão da benda, mas realmente quimioterapia desnecessária. Você sabe que você dá um monte de quimioterapia antes do CAR-T, eles vão ter citopenias prolongadas depois do CAR-T. Então, realmente procurar evitar exposições de pacientes que são quimiorrefratários a muita quimioterapia antes do CAR, porque realmente não vai funcionar e só vai complicar a saúde do teu Sim. paciente. Então, Aqui é no esse Brasil, balanço, né? você conhece, né? A gente tem demora para a gente conseguir as aprovações, a gente acaba entrando nas terapias pontes, né? Que a gente discutiu, o polatuzumab, que a gente não está discutindo aqui, mas é uma terapia que está usada, tá? Citamab, que nem você mencionou, já numa outra discussão. A radioterapia, o próprio epcoritamab, o bispecífico, né? Pode também, muitas vezes, ser utilizado. Então, a gente acaba sendo mais criativo aqui no Brasil, Não, tem, mas nesse realmente tem que ser sentido. isso. Não, mas é criativo, mas é bem isso, é criativo, mas também ao mesmo tempo você tem que ter uma coordenação muito boa com o teu centro É para verdade, a gente você trabalha muito pra próximo dos médicos referenciadores e a gente fica em duas, três, quatro, cinco mãos trabalhando esse paciente aí para coletar, exatamente para ele ter chegar da o melhor timing forma de possível. coletar e tal, o Exatamente. que vai dar É isso aí. antes, quando parar. Mas É isso. são mais opções. Realmente, quanto mais opção, melhor. Uma coisa que é importante, Phil, é que a gente tem o nosso estudo usando um bi específico como ponte antes do CAR-T, Hum. e hoje tem um pouco mais de dados de CAR-T pós-bi específico. E E realmente parece não ser um problema. Então, existe pacientes. o que a gente sabe é que o bispecífico pós-CAR-T ele tem a mesma quase taxa de resposta do que antes. Então, isso traz uma segurança, né, no sentido de que você não está perdendo Então, é a possível resposta. realmente você também fazer CAR-T pós-bi É, específico. curioso. Esse é um dado importante que, conforme a gente vai aprendendo mais, ajuda melhor a sequenciar esses Isso. tratamentos. Tá bom, Álvaro, muito obrigado mais uma vez aí. Ótimo. Vamos, aprendendo cada vez mais aí com as suas discussões e considerações aí nessa área bem ativa aí dos linfomas. Ótimo. Valeu, obrigado.